Bem, amigos do Quinto Elemento, estamos de volta, né? Vamos um programa de economia, com alguns convidados especiais hoje, além do Jubileu, que se encontra aqui com a gente. Além disso, temos também a nossa hipercaneca com excelente café, de novo, do interior de São Paulo, devidamente moído e já com moído e feito por mim. Então tá muito bom. Café aqui do Brasa. E os convidados, não sei se vão aparecer no vídeo, tem pequenos mosquitinhos aqui, porque minha filha comprou uns lírios e botou aqui junto da bancada. E os lírios atraem esses seres muito simpáticos, que são esses mosquitinhos. Eu não consigo nem expressar minha alegria com isso. Mas é o que temos. Mas hoje eu queria falar muito com vocês sobre um dos assuntos mais relevantes para mim, em absoluto, da nossa época. E ele é extremamente importante porque nos últimos programas nós vimos falando sobre os movimentos geopolíticos e como o crédito carbono está sendo utilizado para fazer uma moeda, realmente uma moeda de compensação que está feita de forma supranacional, de compensação e estabilização, e para implementar o degrowth. E isso baseado no modelo do Keynes, e como uma consequência natural do neoliberalismo, da globalização, a necessidade do fim dos estados, da perda da soberania, da perda da liberdade individual, para que haja uma economia planejada. Realmente esse é o grande objetivo do neoliberal, tanto que ele sempre pensou em duas constituições, uma constituição econômica global e uma constituição aí sim de cada país, se organiza de qualquer jeito, mas através também da divisão internacional do trabalho, da divisão dos recursos. E, obviamente, energia é absolutamente essencial, é um grande resumão do que nós vamos falar nos últimos programas. O domínio do sistema jurídico é absolutamente essencial, e isso já está dado, não quer dizer que não possa ser retomado, mas hoje é visível no mundo o domínio do sistema globalista neoliberal, tanto que nós falamos do Barroso em Davos e de tantas outras iniciativas jurídicas que claramente estão sendo feitas para não se permitir a volta ou a manifestação, inclusive, de nações soberanas e de povos soberanos para discutir sobre a sua autodeterminação, no que implica e tem a ver com a questão econômica. E, obviamente, a restrição da liberdade de expressão, todos esses efeitos que o globalismo e as economias planejadas querem fazer, que é uma tecnocracia que, no final, é isso, né? É você não poder discutir, ter que respeitar um determinado grupo de sacerdotes, cientistas, ou que vão dominar determinado assunto, e qualquer coisa que você vai discutir contrária àquela ideia, você vai ser um negacionista, um fascista, ou o que for. Mas esse é um dos aspectos, mas o aspecto mais importante para a implementação disso, e eu sei que talvez você pense que eu queira falar sobre o Irã, que agora recentemente teve esse problema com Israel. Eu sempre digo para os meus filhos, para os meus amigos, quer entender o problema do Irã com Israel, quer entender o problema do Oriente Médio, estude a Bíblia, né? O Irã foi uma área ali, foi a Pérsia. Esse problema é histórico, é teológico, e ele irá se manifestar ao longo do tempo de diversas maneiras, e é um problema muito mais espiritual do que geopolítico, muito embora se reflita no campo geopolítico, tá? Mas eu não vou entrar nesse campo hoje, é um evento muito recente, tem muita coisa acontecendo. Eu prefiro esperar um pouco para a gente poder compreender realmente o que está rolando e os motivos que as coisas estão sendo feitas. Qualquer análise muito rápida era precipitada. Eu sempre preferia analisar os problemas e os sistemas que correspondem a esses problemas e a gente vê a direção que a coisa está indo. E por isso que o sistema financeiro, eu sempre disse desde o início de todos os nossos programas, é algo absolutamente essencial para a implementação de um sistema globalista. Aliás, eles são os grandes pensadores disso também, mais do que esses megacapitalistas, porque é a formação dos oligopólios e o domínio das redes, né, dos sistemas de pagamentos. E hoje a gente vai entender um pouco por quê. Muito embora o Keynes tenha tido essa ideia da moeda de estabilização supranacional baseada no sistema alemão, lá do Funk, e de uma economia planejada e hierarquizada, que no final das contas é o sonho, né, do Fórum Econômico Mundial, do você não vai ter nada e vai ser feliz. Existe uma realidade que é o avanço e a necessidade do controle de um sistema de pagamentos para que isso aconteça. E a gente vai entender hoje um pouco
como isso acontece e como isso já impacta a nossa vida, como nós já perdemos a nossa liberdade, como nós já sofremos com isso, tá? Então, o sistema financeiro e os meios de pagamento, ele é absolutamente essencial para que a gente possa ter a implantação desse sistema de tecnocracia socialista feudal, ou neofeudalismo que tanto se fala, tá? E, rapidamente, por outros motivos e por outras vias, os Estados Unidos e os globalistas, na verdade, aprenderam e tiveram oportunidade, e hoje têm nas mãos, essa bomba de nêutron. É uma bomba de nêutron que basicamente pode riscar países do mapa, instituições, empresas e pessoas, tá? É você ser enterrado vivo socialmente e economicamente, muito embora aquela história, né? Você não esteja morto, mas eles te tiram do mapa vivo. É como se você estivesse sendo comido vivo. Isso é que esse sistema hoje de compliance e os sistemas de pagamento permitem que seja feito, tá? Para começar um pouco desse entendimento, eu quero mostrar um fato que aconteceu recentemente, que gerou inclusive a visita do presidente. Aí você vai dizer, caramba, Arthur, você vai usar esse fato, aparentemente isso não tem nada de importante, um país que para muitos aqui, nós brasileiros, sequer conhecemos, tá? Que é o presidente do Quirguistão. O presidente do Quirguistão, ele, que é o presidente Sadir Japarov, ele foi, e agora estará no dia 14 e 20 de abril, nos Estados Unidos, para uma reunião com Biden. E o Quirguistão, assim como outros países, né, o Uzbequistão, Turquistão, eles são aliados estratégicos do Cazaquistão, são aliados estratégicos da Rússia, históricos, né? Então eles fazem uma ponte ali entre a China e a Rússia e tem a sua soberania, mas são aliados políticos, históricos desses países. E não por menos, os Estados Unidos, já não é de hoje, ele vem tentado desestabilizar, criar revoluções coloridas no Quirguistão, nesses países, porque, como nós vimos, a Ásia é extremamente importante por milhões de motivos que falarei talvez hoje ainda, se der tempo, mas por diversos motivos é absolutamente estratégico para a implementação do sistema monetário baseado em energia. E a traição da China, que não é, veja bem, a Ásia não é uma China Plus, não é uma China mais. Nós vamos ver um pouco desses números, senão hoje na próxima conversa. Mas a Ásia passa a ter um papel importantíssimo, sempre teve, né, a Eurásia, para domínio do mundo. Os globalistas sabem disso, os analistas de geopolítica sabem disso. Tá? Então não é de hoje. Recentemente, o secretário de Estado, inclusive o Antony Blinken, americano, ele já comunicou desde o ano passado, no ano anterior, pressionado o Quirguistão com comunicados, sempre em nome, né? Eles utilizam, os globalistas, eles utilizam desses conceitos, como está fazendo no Brasil, democracia, humanitarismo, segurança, para pressionar os países a tomar medidas e aceitar legislação e domínio econômico. Então o Antony Blinken já estava fazendo isso junto ao Quirguistão há algum tempo. Assim como o chairman, que agora é o ex-chairman, né, da Comissão de Relações Internacionais, que é o senador Bob Menendez. E ele mandou inúmeros comunicados ao Quirguistão. Agora, veja só como os globalistas são, como eles utilizam no Estado. Bob Menendez, se você procurar aí, é o cara que está sendo acusado, formalmente, inclusive, pela Procuradoria Americana, de receber centenas de milhares de dólares, inclusive foi achado dinheiro na casa dele, em troca, como propina, em troca do senador Menendez, acho que é isso, usar o seu poder de influência para favorecer empresas. Por exemplo, no Egito. E o Egito também, tá? Então é um cara que vendeu o seu cargo ali para favorecer países e favorecer empresas. Veja, isso não acontece só nos Estados Unidos, isso acontece no Brasil também. Tá? Então você tem uma série de países que se transvestem de fundos, como os fundos soberanos, que utilizam as empresas e os seus investimentos aqui com poder de lobby para fazer parte de ativos estratégicos no Brasil, tomar ativos estratégicos no Brasil, construir legislações, e eles se escondem através de uma legislação de fundos, como se fossem fundos de investimento, o que não são, tá? Eles se transvestem, se vestem assim, mas não são. O senador tem essa acusação junto com a esposa. Mas, enfim, esses caras estavam pressionando o presidente do Quirguistão durante muitos anos. Recentemente, agora os Estados Unidos deu meio que um ultimato e disse o seguinte, olha,
pelo menos aceitar, veja a preocupação americana. Não quero mais que você aceite a plataforma de pagamentos MIR, que é o MIR, o sistema de pagamentos russo. Quer dizer, o sistema de cartão de crédito de russos não pode funcionar mais no Kirguistão. Ele quer bloquear o sistema de pagamentos. E apesar de ser um aliado histórico da Rússia e da China, o Kirguistão consegue segurar o poder e a influência política dos Estados Unidos, mas não consegue segurar a influência econômica. E esse é um assunto importantíssimo, tá? Porque você não consegue resistir a uma ameaça de uma bomba de neutro financeira de ser retirada e riscada no mapa. E, realmente, se os Estados Unidos sanciona o Kirguistão com a sua força econômica, esse país basicamente some. Você vai entender por quê. Para entender isso, e o que acontece, como nós brasileiros estamos em risco, país, pessoas e empresas, a gente tem que entender um pouco da história do sistema financeiro. Se você hoje mora no exterior, ou se você tem um parente no exterior, e ele for fazer uma transferência, como tem tantos japoneses, brasileiros que moram no Japão e que trabalham lá e fazem transferências para pessoas aqui no Brasil, seus familiares, ou brasileiros, mineiros, né, que vão morar nos Estados Unidos e mandam dinheirinho para sua família, inevitavelmente, meu caro, ele usa uma coisa chamada sistema SWIFT, querendo ou não. Ele vai no banco lá e ele manda um SWIFT, como a gente fala. E você recebe o seu dinheirinho aqui na sua conta, ao câmbio, contato de câmbio, tudo isso, mas a utilização do sistema eletrônico, a plataforma eletrônica que é o SWIFT. E a gente vai ver o que isso significa. Na verdade, essa ideia toda começa a surgir com um cara que foi um dos caras mais poderosos no mundo da sua época, que era o presidente do chairman do Citibank, chamado Walter Friston. E esse cara percebeu claramente a importância da revolução que seria a informação tecnológica. Tá? E ele então ele pensou em escreveu inclusive um livro que é The Twilight of Sovereignty. E esse cara pensou, ainda no Citibank, um sistema naquela época, imagina naquela época, sem sistema eletrônico, que era mandar uma informação de negociação entre países. Isso era feito por telex. Liquidações, o cara que está comprando ou está vendendo, vou mandar as reservas, e não se esqueça, a moeda ainda lastreada no ouro, então havia uma questão de transferência de reservas, como a gente falou, até o fim do padrão ouro, quando os Estados Unidos gentilmente meteu a mão no ouro da galera. Inclusive, vale a pena dizer, depois da quebra do padrão ouro, as pessoas, isso vai ter uma correlação com a nossa realidade hoje, as pessoas eram obrigadas, inclusive, a entregar o ouro, porque senão elas seriam criminalizadas, elas não podiam mais negociar em ouro, entendeu? Então, os Estados Unidos não só terminou o padrão ouro, ele explodiu um padrão de referência de moeda que vai ser importantíssimo para entender como esse domínio da moeda americana se deu e como nós somos reféns das transações em dólar, tá? E por que ela se deu dessa maneira. Mas, enfim, o Walter, então, pensou num sistema chamado MART, M-A-R-T-I, que é o Machine Readable Telegraphic Input. Isso ia ser feito pelo Citibank e ele queria montar uma rede privada de mensageria, de transferência de mensagens para poder garantir compras e vendas e informação da transação. Ele criou essa rede, né, e foi a partir de mais ou menos em 1970. Tá? Ele queria transformar essa mensageria de liquidação financeira automatizada. Em 73, um banqueiro alemão chamado Johannes Krah percebeu o tamanho do problema que seria se isso ficasse concentrado na mão dos americanos em um sistema único de mensageria. Então ele criou uma sociedade chamada Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, SWIFT, SW, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Isso é o SWIFT. Tá? Era uma confederação, basicamente, como o FED uma confederação de bancos, só que o deles é uma confederação de rede. Tá? Eles iam criar a própria rede de mensageria. Isso tinha tudo para dar errado, quase deu errado, e os bancos só de fato aderiram maciçamente porque o Walter, lá do MART, fez uma pressão absolutamente gigante para que os bancos europeus aderissem ao sistema americano. E aí eles falaram, isso vai dar confusão. Não se esqueça, por isso que a gente falou da importância de todos esses eventos de 70, dessa década de 70. Não há nada mais importante para entender o mundo hoje, o sistema financeiro, do que a década de 70. Tudo que nós vivemos hoje é um efeito direto
partir daí é um efeito dominó. Inclusive depois, o Reagan, o Consenso de Washington, do que aconteceu em 70. Não se esqueça que nessa época os Estados Unidos começaram a romper, já tinham rompido o padrão ouro. Então, os Estados Unidos, basicamente, deu um mega calote mundial e falou, a partir de agora, o que vale é o papel moeda. E há uma parada importante, para vocês pensarem, que é o seguinte, há um efeito econômico absolutamente relevante, que é, em um determinado momento, a moeda, o papel moeda, ele tinha um lastro em ouro. Então, era um dinheiro baseado em ativos, havia um ativo real por trás. A partir do momento do padrão ouro, esse dinheiro virou dívida. É uma promessa de pagamento, é uma promessa de utilização. Não é mais um lastro no ativo real. Não é como se fosse um certificado, né, que você vai lá e resgata o ouro, bota no bolso. Não existe mais isso. É uma promessa de pagamento. Então, essa referência para as pessoas que o dólar valia 35 onças, sei lá, isso se perdeu, entende? Isso se perdeu. Não valia mais essa conversão. Então, começou a haver uma grande desconfiança em relação, inclusive, ao sistema promovido pelos Estados Unidos e pelo sistema bancário. Lembra? Até a gente tem, óbvio, várias pessoas no mundo e várias correntes de pensamento, mas os liberais e os banqueiros, naquela época, que eram neoliberais e globalistas também, eles olhavam para os Estados Unidos com uma preocupação. Falavam assim, cara, esse cara rompeu um contrato. A decisão foi política e geopolítica do rompimento do contrato do padrão ouro. Mas para o liberal que estava pensando numa constituição global, isso é um rompimento de contrato nada mais grave, meu caro, para o liberal do que o rompimento de um contrato, mesmo que por decisões econômicas e geopolíticas. Tá? Sabe o que acontece hoje? O SWIFT, para você ter noção do que é o SWIFT, ele transmite mais de 10 bilhões, atenção, vou repetir, 10 bilhões de mensagens anualmente, e eles mais ou menos movimentam, se você somar tudo, 1,25 quatrilhão de dólares em transações. É dinheiro demais. É acima do trilhão, né? Anualmente. Tudo passa pelo SWIFT. Tá? A sua grande maioria de transações, pelo menos Europa, Estados Unidos e até mesmo Oriente, passam pelo SWIFT. E ele virou, então, um ponto de passagem obrigatório. Tá? Agora, veja o que eu vou te falar. Do mesmo jeito, quando teve lá o Snowden, não esqueci o nome da operação, que ele mostrou que os Estados Unidos tinham desenhado um mapa de internet e entendido que se ele controlasse os choke points, os pontos de estrangulamento da rede, eles poderiam ter acesso a todas as mensagerias, tudo que é trocado no mundo. Isso acabou sendo, na verdade, o mesmo pensamento para o SWIFT. Quer dizer, o SWIFT passou a condensar toda a movimentação financeira mundial com a rede privada de bancos. Só quando você chega nessa época de 70, 73, que é o fim do padrão ouro, e o início do padrão dólar, o que é isso? É o padrão dólar com lastro no título da dívida americana, que a gente falou no último programa, onde os americanos tinham a obrigação, os americanos no mundo, recebia dólares, não tinha o que fazer com isso, ele tinha a obrigação de comprar título da dívida americana, se perdeu o padrão de exportação e importação, tá? Porque eu tinha uma ideia que aquilo ali valia ouro. Quanto valia de ouro? As moedas eram todas atreladas ao dólar, que era atrelado ao ouro. Agora o valor é livre. Houve, inclusive, valorizações e desvalorizações de moedas. É como se eu virasse para você e falasse assim, vamos trocar 8 gatos por 3 cachorros? Você não sabe o valor disso, você precisa entender quanto que é isso em reais. As economias precisavam saber quanto que era isso em dólar. As economias precisavam saber quanto era isso em ouro. Eles precisavam de uma referência de preço. É como se eu falasse que a gente vai trocar real por ien, real por dirham. Se você não está acostumado com a moeda, por exemplo, do Emirados, você não vai saber a conversão. Você vai dizer assim, tá bom, quanto que isso vale em dólar? Aí você vai descobrir que isso vale uma determinada 4, acho que você é 4,5, uma coisa assim, sei lá. E aí você vai fazer a conversão para o dólar e vai entender o valor daquilo. Então, uma empresa no Japão que queria comprar, por exemplo, vinhos na Itália, ele tinha que pagar ele tinha ienes, mas ele queria pagar liras. E as economias não tinham, apesar de terem comércio, elas não tinham essa referência de preço ou liquidez suficientemente forte para dar uma referência de preço. Se você for olhar isso no Brasil, é parecido. O Brasil, por exemplo, se você quiser comprar alguma coisa do Emirados, é dirham. Apesar da economia brasileira ter bastante coisa com os Emirados,
por outro motivo, que depois a gente explica, o fato é que você não tem o real dirham direto. Você até tem a cotação, mas é indireta. É real dólar, dólar dirham, daí você deriva o real dirham, entende? Então, eles não tinham. Faltava um valor de referência. Os bancos perceberam isso, e os bancos criaram uma coisa que a gente chama U-turn, ou retorno em U. Tá? O que é esse retorno em U? Eles entenderam o seguinte, eu tô cheio de dólar, cara. O cara lá nos Estados Unidos tinha emitido moeda pra caramba. E eu tenho dólar nos Estados Unidos, né? Eu tenho reservas em dólar. O que eu vou fazer? Eu vou emitir um certificado aqui na Bolsa de Londres, que é o euro-dólar. E aí, as economias vão entender, eu vou fazer essa transação. Eu digo, me manda os seus ienes, tá? Que eu te dou ficticiamente dólar aqui, eu troco o seu ien por dólar, depois eu troco o seu dólar por lira e pago a lira para a empresa lá. Então, você sempre tinha que passar por uma referência do dólar. Mesmo que seja uma conta fictícia, a gente vai falar disso. De qualquer maneira, essa ficção contábil começou a acontecer para que o comércio internacional começasse a fluir. Então, agora, toda essa transação contábil, onde eu digo para você, me manda o seu ien, que eu vou te dar dólar, na verdade, você abre uma conta comigo, tá? Uma empresa japonesa abre uma conta comigo, me manda o ien lá na minha conta, eu digo para ele que ele tem dólar, né? Eu fico com esses ienes e digo que tem dólar. E a partir daí eu transfiro isso para um outro banco, esse cara me dá liras e me manda pagar lira lá. Tudo isso é uma ficção contábil. Agora, de fato, o banco, apesar de não haver realmente essa transação em dólar, ele tem que ter um lastro. E esse lastro dele era o valor que ele tinha depositado em uma conta bancária nos Estados Unidos, sob a atenção, meu caro, a lei americana. Então, todo esse processo interno de liquidação bancária, tá, necessariamente tinha que ter ou você tinha uma conta num banco americano, ou você tinha uma câmara de compensação americana. Por exemplo, tem a CHIPS, que é a Clearing House Interbank Payment System. É um exemplo. Então você tinha que ter uma liquidação lá, você tinha que passar por lá. Isso é o U-turn. Então sai aqui do Japão, ó, U-turn, vai para os Estados Unidos, volta para a Itália, né? Ou sai de país europeu, vai para os Estados Unidos e volta para a Itália. É fictício? É, mas há um registro de transação bancária. Então, meu amigo, resumindo, para você participar das finanças globais, você tem que ter uma conta direta ou indireta em dólar. Entendeu? Isso tudo era absolutamente caótico até a chegada do SWIFT, que conseguiu organizar isso numa mesma plataforma com códigos de transação. E aí, talvez o maior sofrimento da economia dos liberais, e seja a grande tragédia da globalização, e que esse Walter Wilson acabou gerando, e ele não percebeu, é que ele criou um mundo, tá, que era para fugir do controle dos governos, uma rede, imagina, interligada de bancos. Isso sai do controle dos governos. Só que, na hora que ele faz isso, ele abriu a porta para um poder governamental global violentíssimo entrar e regular e dominar essa rede. Porque se todos os bancos estão numa rede, o que eu preciso é controlar a rede. Eu não preciso controlar mais os bancos. Eu controlo a rede, eu mato os bancos. Entendeu? Então, essa é uma grande consequência, e por isso que muitos dos neoliberais, inclusive que criticam a gente, me criticam, né, no Instagram, ou perguntam, ou tentam entender melhor, ele não entende que certos mecanismos de mercado acabam gerando controle de ou cartéis ou oligopólios que para o governo controlar é muito mais simples. Então o governo adora, e principalmente governos estrangeiros. Controlar, por exemplo, os bancos brasileiros. É um exemplo que você vai ver agora como. Então você precisa dessa rede de clearings como meio de pagamento, tá? Agora veja que loucura, quanto mais o comércio internacional crescia, e parte da globalização é isso, é a redução de tarifas, né, e a dependência internacional, maior é o volume internacional de dólar. E quanto mais os bancos estrangeiros dependiam do acesso ao dólar e dependiam de estar na rede SWIFT, mais vulnerável eles estão em quem? Estão em relação a quem? Aos reguladores americanos, mesmo que ele seja um banco estrangeiro que não tenha nada nos Estados Unidos, porque ele precisa estar no SWIFT, e o SWIFT tem uma moeda referência que é o dólar, mesmo que seja para transacionar moedas entre países. Só isso. E aí, meu amigo, os burocratas até aí não tinham se tocado nisso, mas um dia eles acordaram. Eles perceberam, por exemplo, que o volume transacionado de dólar no mundo, né, nessas redes SWIFT, era maior do que até mesmo era transacionado nos Estados Unidos. E é por isso que, corretamente, as nações hoje querem ser soberanas, que estão vendo um movimento globalista de controle,
querem, e é tão importante, montar os seus meios de pagamentos. Por isso que eles precisam do real ien, do real rublo, do real dirham, no caso do Brasil. Se nós não tivermos esses produtos financeiros e não tivermos meios de pagamento interligados a outros países, alternativamente ao SWIFT, nós estaremos refém, obrigatoriamente, de um único país apertar a bomba de neutro e explodir empresas brasileiras, até mesmo no Brasil. Sem um tiro, meu caro. Sem um tiro. E foi exatamente o que aconteceu. Esse mecanismo do SWIFT, ele acabou servindo para duas vertentes. Espionagem, tá? E depois arma. E a gente vai começar a entender por que, como isso aconteceu. Depois de 11 de setembro, da Torre Gêmeas, a gente sabe que os Estados Unidos abriu, ou justificou, não vou entrar no motivo do que houve na Torre Gêmeas, mas abriu uma guerra contra o terrorismo, né? E ele disse que basicamente o terrorismo teria que acabar no mundo, ninguém é contra isso, mas para bloquear o terrorismo é necessário bloquear o fluxo financeiro de grupos terroristas. A ideia é ótima, e o diretor da CIA, na época, chamou para começar a haver essa briga, esse controle contra o terrorismo, convenceu um cara chamado David Offenhauser. Ele era basicamente o General Counsel, ou conselheiro geral, advogado geral, enfim, do Tesouro americano. E ele convenceu o cara a que o Tesouro começasse a participar do que nós chamamos hoje de Shadow Warfare, uma guerra nas sombras, uma guerra subterrânea, que é essa guerra da internet, dos cabos, dos chips, mas tem um sistema financeiro que é mais antigo e mais importante do que ela. Tá? Então o financeiro, ele convenceu o Tesouro dizendo o seguinte: olha, o sistema financeiro tem que sair dessa negligência benigna, que eu não vou entrar nisso porque eu estou ganhando dinheiro, né, você paga, esse problema não é meu, esse é problema do Ministério Público, esse é problema da CIA, você tem que deixar disso, tem que abrir mão da sua discrição profissional, que os bancos sempre tiveram, e você vai exercer um poder de polícia e de vigilância ativa. E daí surge essa indústria maligna que se tornou o compliance, que aparentemente era para ser uma coisa boa, evitar o tráfico de drogas. Você veja você. Você tem uma operação em São Paulo agora gigantesca, envolvendo empresas de ônibus, né? E aí os caras falam, olha, o PCC entrou na empresa de ônibus, tem conta bancária. Tem conta bancária. Os movimentos, os bancos nunca se dão mal com essas questões, né? A questão da própria Odebrecht, com a Lava Jato, as movimentações, o Banco Bradesco e Itaú, aquela cara de paisagem, como se não soubesse nada, como se as propinas fossem feitas numa máquina na casa do Marcelo Odebrecht e não fossem resgatadas e abertas as contas e retiradas semanalmente, mensalmente do Itaú, do Bradesco, do BTG, dos bancos. Enfim, e aí? O que acontece? Acontece alguma coisa com os caras? Nunca, zero, porque eles são oligopolistas, tá? Então, assim, agora eles empurram em cima dos inimigos deles, né? Aí é diferente. Mas veja, essa indústria do compliance, que era para interromper o tráfico de drogas, veja, tá aí, nunca teve tão forte, né? Na verdade, só serviu para criar um sistema de vigilância ativa do Estado que acabou sendo direcionado para você, para mim, cidadão, não para esses caras. Esses caras continuam ativos, tá? Mas essa é a historinha que foi. Ou seja, naquela época, o Tesouro Americano e a CIA perceberam que o SWIFT tinha virado um nervo central da indústria, bancária. Tá? O sistema nervoso central de fluxo de recursos no mundo. E que os dados que estavam ali podiam dar um mapa, uma visão clara de quem está mandando dinheiro, de onde, para onde, quando e em que lugar. Por que motivo? Porque você está lá controlando tudo. É por isso que hoje, quando você vai fazer uma transferência muito grande, o seu gerente pergunta, mesmo não fazendo parte da rede SWIFT, não vamos explicar por quê, porque você está fazendo pagamentos internos, por que você está mandando dinheiro para aquela pessoa? Como se o gerente do Itaú tivesse que invadir a sua privacidade para explicar se você contratou uma obra na sua casa mais cara ou não. E se você tem dinheiro para pagar, de onde vem esse dinheiro. Então, assim, ele está fazendo o papel de polícia, meu caro. Então, se você está reclamando hoje da sua perda de liberdade de expressão, deixa eu te dizer uma coisa muito clara. Você perdeu a sua intimidade. Os bancos têm absolutamente acesso a tudo. E se ele achar suspeito, ele manda para o COAF. Não acho você que o COAF está investigando o Beira-Mar. Não está investigando o Beira-Mar. A gente está olhando movimentações de pessoas comuns
e os motivos de que essas movimentações são feitas se o banco considerou suspeito. E isso gera instrumentos de perseguição gravíssimos, que a gente vai ver daqui a pouco, que já estão sendo feitos. Tá? Mas esse foi exatamente o entendimento dos sistemas americanos. Inclusive, teve um oficial americano da CIA que escreveu o seguinte, ele falou que os dados do SWIFT seriam a nova Rosetta Stone, aquele programa de tradução, né, que permitiu os Estados Unidos traduzirem essa babel de transações financeiras internacionais, só que num corpo claro, compreensivo de conhecimento. Então, se ele tivesse acesso ao SWIFT e aos dados de circulação financeira, ele teria acesso a tudo que se movimenta no mundo. E por quê? Meu amigo, óbvio, os europeus tiveram muita resistência no início, até porque existe sim uma tradição lá de respeito às liberdades individuais infinitamente maior do que na Bananândia, aqui, e mesmo nos Estados Unidos, tá? Mas houve uma pressão gigante do Dick Cheney, da Condoleezza Rice, do Robert Mueller, que era do FBI, e do Porter Gross, que era da CIA. A pressão foi gigante e não teve muito o que fazer, a pressão foi política e econômica. Acabou tendo um acordo, primeiro, tá? Só para vocês saberem a realidade da história, os bancos deram acesso a contas e dados individuais informalmente. Depois disso ter vazado num jornal americano, provavelmente pelo próprio Estados Unidos, porque ele não queria apenas ter acesso ao dado, ele precisava legitimar o acesso ao dado para criminalizar certas práticas. Ah, tudo bem, Arthur, ele está preocupado com o tráfico de drogas. Não, meu caro, eles estavam preocupados, os globalistas estão preocupados em criminalizar ou usar como desculpa o movimento, o dado que ele teve acesso para te colocar num determinado, rotular, melhor dizendo, você num determinado crime econômico, para poder dizer que houve uma fraude bancária, um crime e te tirar de circulação. Isso tem acontecido. Por exemplo, você vai ver agora os efeitos dessa brincadeira, na Alemanha, onde partidos de direita, por exemplo, pessoas que estão às redes sociais dizendo e manifestando a sua apoio a um partido de direita, por exemplo, ou a um movimento de direita, ou um movimento político, recebem cartinhas do banco dizendo o seguinte: você pode esclarecer se você está apoiando esse partido, porque se você tiver, eu vou fechar sua conta. Você não vai pagar conta de luz, mano. Você não compra papel higiênico para limpar o Busanfan. Entende? Então, esse movimento começa aí. E os Estados Unidos entenderam isso muito bem, pressionaram com a Europa. A Europa, então, não só deu informalmente, como fez um acordo formal, porque a área de inteligência europeia, e sempre os procuradores que estão a serviço dos globalistas, chegam e falam assim: pô, acho ideia ótima, se os Estados Unidos vai ter acesso, eu também vou ter acesso, e nós vamos poder monitorar de acordo com essa prática, convencendo as pessoas que para combater prostituição, tráfico de pessoas, em tudo que, na verdade, continua crescendo no mundo, não é combatido, o tráfico nunca teve tão grande, o número de tráfico nunca foi tão alto, o terrorismo está aí, a compra de armas está aí, e quem perdeu a liberdade foi você. Enfim, mas de fato, se percebeu que esse sistema poderia permitir uma nova guerra financeira. Tá? E eles olharam para a estrutura das instituições, e tinha uma estrutura lá, uma entidade totalmente perdida, que era a OFAC. A OFAC, OFAC, era e ainda é o Office to Foreign Assets Control. Então, é assim, um escritório para controle de ativos estrangeiros. Quando ele foi criado, na época do regime dos nazistas, evitar que os nazistas tomassem conta ou expropriassem a conta de ativos sobre a proteção americana. Tá? Então ele tinha esse perfil. Só que depois do 11 de setembro, ele virou uma entidade para congelar ativos, unilateralmente, e designar, por exemplo, certos atores estrangeiros que devam ser cortados da economia americana. Então ele vai dizer o seguinte: olha, exemplo que está acontecendo agora com a Rússia, esse cara aqui vai ter os ativos congelados, o OFAC bota ele numa lista e globalmente todo mundo é obrigado a congelar os ativos e meter a mão na conta corrente do cara. Teoricamente, e aí que a gente falar, era só para a economia americana. Tipo, ele não pode transacionar dólares, ou não pode se relacionar com a economia americana. Teoricamente é isso. Isso foi a ideia, tá? Só que o OFAC também, ele percebeu que ele tinha um poder muito maior. E através da mudança de legislação, ele ampliou seu poder. Qual legislação? Como é que ele invade a soberania no país?
ele começou a exigir que todos os países adotassem a lei de lavagem de dinheiro, que seria então uma obrigatoriedade desses países adotarem certas posturas e convergir com a lista da OFAC, caso uma pessoa fosse acusada de lavagem de dinheiro. Então, o que acontece imediatamente? Se esse cara está numa lista da OFAC nos Estados Unidos, os bancos brasileiros recebem um aviso numa coisa chamada World Check, que fofo, que é privado, tá? É tipo um robô que procura notícias, etc. E os bancos, então, para aderir a essa lei, te cortam de circulação. Você tem a sua conta fechada. Seu dinheiro vai ser ou entregue para você ou congelado, dependendo da ordem dos Estados Unidos ou do sistema de alerta bancário, tá? Veja, muito embora você não tenha sido condenado em nada, ok? É administrativo. E a gente vai ver o tamanho da maluquice que é isso. Então, o que aconteceu é que eles ampliaram essa lei. No Brasil, olha que curioso. Nada de curioso. Quem implementa essa lei é Dilma, em 2013, tá? Isso é uma pressão enorme, americana, papapá, aquela toda, o negócio, ela vai lá e implementa a lei, e eles ainda conseguem criar uma coisa sensacional no Brasil, que é você pode ser acusado de lavagem de dinheiro, mesmo que você não tenha cometido nenhum crime precedente anterior. Isso existe, inclusive se for um voto, aliás, quem liderou esse voto foi o Lewandowski, que hoje é ministro da Justiça. Mas, enfim, na época estava no Supremo. Você pode ser acusado no Brasil de lavagem de dinheiro, mesmo que não tenha sido comprovado que você tenha feito nenhum crime anterior. Basicamente, você participou de uma cadeia de sistema que você nem sabe que participou ou não, mas de fato você pode ser acusado disso. A realidade é que, se você olhar todos os crimes no Brasil hoje, qualquer coisa que a Polícia Federal, o sistema de justiça queira fazer contra o cidadão, inevitavelmente ele vai botar você no meio de um crime de lavagem de dinheiro, porque ele destrói a sua vida no Brasil, sua vida bancária aqui e fora. Então você fica absolutamente imobilizado, você basicamente é um morto-vivo, porque você não movimenta mais dinheiro nenhum, você não consegue abrir conta, tá? Você não consegue ter cartão de crédito, de débito, você não consegue ter uma conta bancária, porque os sistemas de compliance, que são absolutamente interligados, nesse caso, quando envolve lavagem de dinheiro, lembram dos Estados Unidos, e aí ele fala, cara, esse cara tá fora do sistema, tá? E isso, atenção, é gravíssimo, tá? Tão grave que, pra você ver, como é uma bomba de neutro, eu acho que agora eu posso estar enganado, não sei se é Estônia, acho que é Estônia, mas a Estônia chegou a cogitar botar, por exemplo, a Igreja Ortodoxa Russa numa lista de organizações terroristas. O efeito disso é que, se ela entra nessa lista, e, por exemplo, os Estados Unidos concorda, a Igreja Ortodoxa Russa perde a capacidade de se mobilizar financeiramente. Que tal? O que você acha disso? É sensacional, né? Ela perde a capacidade de fazer pagamentos. Então se destrói a igreja. Se amanhã um movimento desse resolver dizer que o protestantismo no Brasil, a Igreja Católica, faz parte do movimento terrorista, simplesmente os sistemas bancários vão ser imediatamente acionados, e as igrejas, as instituições não conseguem mais movimentar dinheiro, ter conta, e não conseguem mais mexer em nenhum real ou dólar. Enfim, é uma forma absolutamente ativa, é uma bomba de neutro de perseguição, e simplesmente pelo fato só de se levantar essa possibilidade, vê-se o nível da irresponsabilidade que é essa legislação bancária, que precisa ser mudada, precisa ser enfrentada, mas é algo extremamente perigoso para o mundo. E é por isso, para exercer esse domínio, que esse unilateralismo do dólar, essa hegemonia da moeda e do sistema de pagamentos é absolutamente essencial. Não se esqueça que o dólar hoje movimenta, em termos de turnover, circulação de moeda, 88% de todos os negócios do mundo. Então, tudo é feito em dólar, 88%. Então, entenda a profundidade disso. Se começar a ter sistemas de pagamentos alternativos, se a Rússia começa a implementar o MR, se a China começa a implementar o sistema dela, se o BRICS forma o seu próprio sistema de pagamentos, meu amigo, os Estados Unidos tem um problemaço, ele perde essa bomba de neutro de economia. E é por isso que, em algum momento, ele irá, não se iluda, criminalizar o Bitcoin. Tá? Quem tiver Bitcoin será considerado crime. Anote o que eu estou te falando, é questão de tempo. Ou você vai dar o disclosure, a informação, a abertura que você tem um Bitcoin, de onde veio o seu dinheiro, para onde foi, etc. Agora, você simplesmente tê-lo e transacionar numa corretora sem dar o disclosure ao sistema de SWIFT será considerado crime. E você provavelmente não vai conseguir movimentar essa grana, sua grana vai virar pó, ou você vai ter que sentar no colo da legislação. Se você acha que ele é um refúgio, é o mesmo problema que aconteceu com o SWIFT. Está tendo uma concentração dessa movimentação, em algum momento você não vai conseguir mais movimentar. Em país algum, ou pessoas que movimentarem, será considerado crime. Porque eles precisam
desse sistema de pagamentos e do unilateralismo do dólar. Eles descobriram isso no caso do Banco Delta, tá? A história é muito interessante como eles descobriram isso, o efeito de bomba de Newton. Era um caso do Banco Delta que ficava na Ásia, em Macau, tá? E esse cara foi acusado de dar secretamente acesso à Coreia do Norte ao sistema financeiro global. Ele podia estar recebendo dinheiro da Coreia do Norte, de fundos, etc., e movimentando o dólar, que estava sancionada. E aí, através das leis de lavagem de dinheiro, os Estados Unidos apertou o Banco Delta e botou ele no controle, na lista de possíveis, veja só, não estava nem dizendo que o cara tinha, possíveis relações com a Coreia do Norte. O efeito foi devastador no Banco Delta. Os caras congelaram 25 milhões de dólares imediatamente, houve uma série de resgates, ninguém mais se relacionava com o cara, e os Estados Unidos percebeu que não era mais nem uma questão apenas direta de transação de dólar. Um banco que tinha um branch, uma sede, por exemplo, nos Estados Unidos, está sob lei americana, já não queria nem mais transacionar, nem que seja ien com dirham com o cara, ele não queria se relacionar comercialmente com o cara. Então o Banco Delta começou a ficar absolutamente sem acesso aos mercados, mesmo que fora do SWIFT. E ele percebeu que os bancos começaram a ser estratégicos como ponte nodal nessa rede de controle que pode eliminar pessoas, instituições e países do mundo, ser um morto-vivo, tá? E administrar esse controle dos sistemas mundiais. É por isso que você vai ver, inclusive no Brasil, um esforço muito grande de concentração bancária. Porque quanto menos bancos na rede, mais fácil é de você estourar um desses bancos, pressioná-lo, esse nó, né, dessa estrutura, esse ponto de... como a gente falou, agora me esqueci, enfim, estrangulamento da rede, tanto de internet de dados quanto no caso do sistema financeiro. Então veja, primeiro, olha o que aconteceu, os Estados Unidos percebeu a função de espionagem do SWIFT. Ele percebeu que ele podia ter acesso a todas as transações e movimentações do mundo, tá? Entre países. E ele exigiu esse acesso de dados. Depois ele criou uma ferramenta onde, através da legislação, ele obriga que o sistema exclua aquele cara de lá ou aquele país. Isso foi feito através das leis de lavagem de dinheiro e dos acordos internacionais, né? Então, quando, por exemplo, e essa é uma grande crítica que eu tenho, o Moro fala de uma lei penal internacional, ele só está aderindo cada vez mais a isso. Então não é apenas uma questão de uma criminalização ou jogar para um tribunal os corruptos, não. Ele está permitindo que cada vez mais o Tribunal Penal Internacional, cada vez mais os sistemas internacionais tenham acesso à soberania financeira no Brasil, ao seu sistema de dados, e dizer quem vai transacionar o que, como, quando, entende? Então, por exemplo, se um dia a China tomar conta desses sistemas internacionais, ela pode dizer que o cristianismo, por exemplo, é um grupo terrorista. E é apenas apertar o botão, nós já estamos no sistema penal internacional, nós já abrimos mão da nossa soberania, nós já estamos dentro dos sistemas tecnológicos, nós não temos alternativa de pagamentos, e aí, mesmo um brasileiro aqui, que é cristão, de acordo com as leis do Brasil, ele pode perder acesso porque os bancos simplesmente vão deixar de se relacionar porque eles não respondem mais objetivamente apenas à soberania brasileira. Eles são obrigados a responder à soberania americana dos acordos internacionais, entendeu? O tamanho do perigo que é para um país e para as pessoas. E isso se tornou claro, não estou dizendo algo que não aconteceu, estou dizendo algo que já aconteceu. Se você pega, por exemplo, o que aconteceu nos Estados Unidos, os Estados Unidos, em determinado momento, fizeram acordos absolutamente gigantes, né? Pantagruélicos com os grandes bancos. Por exemplo, o HSBC foi acusado, pagou 2 bilhões de dólares em 2012 por crimes de lavagem de dinheiro. E sim, ele foi pego em alguns momentos lavando dinheiro do... Aliás, assistam a entrevista que eu fiz com o Lourenço Carrasco. Você verá que esse tema de 73 ele é tão importante, e o Lourenço explica isso bem, que você vai ver que para o sistema que é absolutamente insolvente, né, pós rompimento lá do padrão ouro, ele é absolutamente insolvente se sustentar, que é um sistema rentista, parasitário, ele precisa da volta dos recursos do tráfico de... E é por isso que você tem um crescimento direto dos bancos e um crescimento direto do tráfico de... Esses caras estão absolutamente ligados. Inclusive,
disse isso para ele, conversando com certa vez um criminalista europeu, ele me falou uma coisa que é absolutamente verdade. Ele falou: a lei de combate à lavagem de dinheiro não combate nada. A lei de combate à lavagem de dinheiro dá aos bancos o monopólio de lavar o dinheiro. Só que de vez em quando o cara é pego, precisa servir de exemplo, e o nego dá um pau no cara, mas não quebrou o HSBC. Mandou pagar uma multa de 2 bi. Agora, ninguém foi preso. Agora, vai você lá fazer isso, né? Então, óbvio que é proibido, óbvio que é crime, mas os bancos não têm esse problema. Então, o outro que foi punido, altamente punido, teve que fazer um acordo de 9 bilhões de dólares, tá? 9 bilhões foi o BNP Paribas, que na época se declarou culpado por violar sanções contra o Irã, Cuba e o Sudão. Tá? Então, agora você fala: pô, mas o cara fez um acordo, alguma coisa tem. Deixa eu te falar, ele não teve escolha. A visão dos bancos é que não tem escolha. Ele vai dizer: cara, olha só o que vai acontecer. O cara me bota numa lista. Eu vou lá discutir na corte. Quanto tempo demora? Quanto tempo demora para essa decisão judicial? E mais, qual a chance do governo americano ganhar? Na corte americana, com os juízes americanos? Defendendo interesses nacionais. É enorme, tá? Enorme. Então, é muito difícil, eu prefiro fazer um acordo. Enquanto isso, a minha licença está suspensa de banco, eu estou fora da rede SWIFT, eu não vou aguentar, eu vou morrer. Prefiro fazer um acordo. E eu pago um valor e fecho com o tempo. Né? Mais ou menos isso. Não vou dizer que o judiciário se perdeu completamente, porque, por exemplo, incrivelmente, por exemplo, recentemente agora, na Inglaterra, pessoas russas, por exemplo, cidadania russa, que já morava há muitos anos na Inglaterra, não tinham nenhuma relação com o governo atual, simplesmente por serem russos, foram sancionadas. E as empresas deles iam ser tomadas. E eles conseguiram, através do judiciário, mostrar que não se provou qualquer relação com o regime de apoio ao regime atual, e que eles eram empresários, eles não podiam ser criminalizados simplesmente porque eles eram russos. E ganharam. Tá? Mas veja, o próprio Financial Times alertou dizendo que seria um precedente perigosíssimo, né, para a economia. Seguimos. Então, o efeito disso tudo, meu amigo, é que o compliance dos bancos ficou absolutamente poderoso. Isso aconteceu com o Irã também, tá? O Irã, por exemplo, durante anos, ele foi sancionado, mas nunca foi uma ameaça existencial, porque ele tinha o petróleo e vendia para outros países. Até que um dia, dois cientistas políticos, acho que um era Eric Lauber e o outro era Peter Feaver, uma coisa assim, eles perceberam que eles podiam mudar esse jogo. Até porque o Bush, né, quis invadir o Irã em 2006, mas ele não teve condições políticas e econômicas de invadir o Irã, mas ele quis invadir o Irã. E aí ele levou uma ideia, esse cara levou uma ideia na época para Condoleezza Rice, que era o seguinte: cara, vamos fazer uma sanção geral da crise do dólar com o Irã. E eles começaram com um banco chamado Banco Saderat, em 2006, e foram depois sancionando em série até 2008. E aí levaram uma lei para o Congresso americano, que em 2012 foi aprovada, e que qualquer banco no mundo que transacionasse com o Irã energia, transporte marítimo ou petróleo estaria violando as sanções americanas. Você tem noção também da bomba de dinheiro que é isso? Tem um caso famoso que era uma empresa que vendia conduíte. Conduíte. O cara produzia o conduíte e vendia para o Irã o conduíte. Isso não ajuda em nada, veja bem, isso não ajuda em nada o sistema do Irã, não envolve terrorismo, o cara vendendo conduíte. Bom, o HSBC, então, que era o banco do cara, chamou o sistema Fundo Tesouro Americano e perguntou: pô, isso aqui estaria infringindo as sanções? A resposta do cara foi, claro que está infringindo as sanções. Você tem duas opções: ou você fecha a conta do seu cliente, ou ele para de vender conduíte para o Irã. E, meu amigo, isso foi uma catástrofe, foi uma bomba de neutro para o Irã, gigante. E eles cortaram 19 bancos e 25 instituições ligadas ao SWIFT que pertenciam a instituições iranianas. E o que é inacreditável é que, mesmo com tudo isso, o Irã, só para você ver o tamanho do lamaçal que a gente vive na bananane, que infelizmente virou o Brasil, como trata o nosso país mal, o mercado de ações do Irã é maior do que o brasileiro, tá? O mercado de ações do Irã hoje é maior do que o brasileiro, apesar disso tudo que está acontecendo. Então, eles não tinham mais como naquela época receber pela venda de petróleo, de energia, e nem podiam pagar pela comida, porque você não podia receber dinheiro do Irã. Então não é que você não podia financiar o Irã, você não podia nem receber, o cara quer comprar comida, você não podia vender. O resultado disso foi catastrófico. Então o Obama
sentou com os iranianos, fizeram um acordo em termos das questões nucleares, o Irã tirou o pé, óbvio, a ideia era pressionar o Irã na sua avanço nuclear, e eles removeram a sanção do petróleo dos bancos europeus, ou seja, os bancos podiam emprestar dinheiro de volta para o Irã e se relacionar, menos americanos. Inclusive, teve um cara nos Estados Unidos que falou, pô, aí não, né? Quer dizer, você está dizendo que na Europa eu posso fazer aquilo que nos Estados Unidos é proibido. Não funcionou, o estrago estava feito, né? Absolutamente feito. Por quê? E se os reguladores mudassem de ideia? E se depois viesse um outro governo e fizesse uma nova interpretação da lei, né, uma nova administração? Então não dava para confiar na palavra mais dos reguladores americanos e simplesmente ninguém voltou para o Irã. E esse foi o problema. O estrago está feito, meu amigo. O ZEWA, esse é o ponto, os Estados Unidos, com essa questão das sanções, eles se tornaram extremamente poderosos para ser confiável. E eles não têm como garantir mais que não vão quebrar uma palavra ou que não vão mais, sob uma nova administração, fazer uma alteração jurídica que vai dizer que você agora está sancionado. Então, esse sistema de sanções, ele é absolutamente cruel, ele é absolutamente uma bomba de nêutrons gigante de destruição em massa que realmente acaba com países e que torna inviável, veja só, torna absolutamente inviável você, uma vez que você entrou nesse circuito, voltar em circulação. É extremamente difícil. Tá? E esse é um grande risco para o Brasil, inclusive, para o Brasil. Então, a gente agora, chegando aqui já no final do programa, tinha muito mais para falar sobre isso, absolutamente muito mais para te contar sobre isso, mas começar a entender o tamanho da força, e por isso que o sistema de pagamentos é muito, muito importante para os Estados Unidos, não os Estados Unidos, para os globalistas, porque eles entenderam que se eles tomarem isso aqui mesmo, eles podem fazer implementar a ideologia deles à força. Por exemplo, se você quiser te convencer que você, na sua empresa, tem que implementar uma política anticristã, por exemplo, ou que vai contra a sua religião, ou contra a sua visão de mundo, mas que não é contra a lei, basta eles dizerem que agora você está fazendo discurso de ódio e que isso está relacionado, por exemplo, à lavagem de dinheiro, porque o discurso de ódio é uma coisa de organização criminosa, terrorista e tal. Pronto, acabou. Você vai ter sua conta fechada, você vai ter sua morte civil, congelamento do seu dinheiro, entende? E isso está intrinsecamente ligado a um sistema tecnocrático de planejamento da economia, que também envolve planejamento das ideias, planejamento da vida, planejamento do que você pensa. Porque se você pensar diferente, nego vai te dar uma raquetada, amigo. Tá? Então, é um instrumento de destruição de soberania. Por isso que é chave para as nações soberanas não só criarem, mas participarem de sistemas de pagamentos alternativos. Agora você vai entender porque o ouro está bombando. O ouro está bombando em termos de preço porque existe essa preocupação sobre um cerco financeiro e que, talvez, as nações tenham que negociar com ouro direto, porque não vão mais aceitar as moedas, entendeu? Tem um momento que, de repente, o Brasil hoje é um grande comprador de diesel da Rússia e de fertilizante. Do jeito que está caminhando, pode ser que os Estados Unidos cheguem aqui e digam: você não pode mais comprar, você não pode ter reserva, você não pode mais receber diretamente, lidar com rublos, né? Mesmo que não seja assunto soberano dos Estados Unidos, é uma determinação. Então, a gente começa, e isso pode chegar à China, isso pode chegar com os Emirados, isso pode chegar com a Europa, como pode chegar o efeito que o cara quiser, quem ele quiser destruir, tá? Independentemente da sua percepção, e você vai ser criminalizado por isso, ou pela sua crença, tá? Com contas fechadas, etc. Mas veja, há uma reação na Europa, por exemplo, os políticos de direita, Inglaterra, estão reagindo a isso. Cara, você não pode mais fechar conta só porque eu sou cristão, porque eu sou político, ou porque eu tive um escândalo, entendeu? A abertura de conta hoje é quase que um direito fundamental do cidadão. Imagina ser um cartão de crédito, né? Um cartão de débito, não sei me dar crédito, um cartão de débito. Eu pego o meu dinheiro que eu recebo no meu trabalho e eu recebo. Hoje tudo é digital. Se o cara te tira de circulação, daqui a pouco nem dinheiro mais você pode receber. E é por isso que eles querem criar o real digital, a moeda digital, porque eles querem tirar a moeda papel de circulação para você, cara, ser morto-vivo. Entendeu? Assim, trabalhar e o banco fala, a empresa fala assim: cara, não posso nem te contratar. Se você não submeter 100% a essa agenda, nem te contratar eu posso, porque não tenho como te pagar. Não tenho como te pagar. Entende? E veja, nada disso que está surgindo é à toa. É muito importante entender que isso surge em 73. Inclusive, essa ideia, ela nasce nessa comissão trilateral
que tinha o David Rockefeller, que era CEO e chairman do Chase Manhattan Bank. Muito importante, esse cara não é só por causa da família Rockefeller, você vai ver que o Chase Manhattan Bank é intrinsecamente ligado, veja a entrevista com eles também, à destruição planejada da economia mundial, tá? Para a implementação do sistema tecnocrático. O Zbigniew Brzezinski e o Carter. E eu queria falar um pouco sobre o Zbigniew Brzezinski. Há de se entender que esse cara foi até consultor do Obama. Há de se entender isso. Esse cara tem uma presença absolutamente relevante na história do mundo, junto com o Chase Manhattan Bank. Aí você pode falar assim, qual é o plano desses caras, Arthur? O plano desses caras era tornar, por exemplo, um mundo tecnocrático. Quando o Kissinger vai à China, e o Kissinger também não se iluda, ele era, inclusive, um consultor contratado, tá? Ele foi secretário, claro, do Estado, mas ele era também do International Advisory Board do Chase Manhattan Bank, ou seja, do board de aconselhamento ou de consultoria internacional, ou aconselhamento internacional do Chase. Então esses caras pensaram no sistema tecnocrático e vendiam isso, mas está bem, olha só, o que eu estou te falando é explícito, tá? Quando o Kissinger vai para a China em 71, ele já vai para transformar a China numa tecnocracia, na potência tecnocrática, planejada, organizada. Isso aí não esperava essa traição da China, sempre digo isso. Então, há muitos consultores e palestrantes aqui de geopolítica que são desonestos ao tentar botar os Estados Unidos contra a China como se a China tivesse virado uma superpotência do além, meu caro. Quem fez isso foram os globalistas. Quem fez isso foi os Estados Unidos. Quem fez isso foi o Kissinger. Não por menos, se você pegar recentemente uma live do Dirceu, ele fala que leu o livro Liderança do Kissinger e fala que é absolutamente fantástico. Por quê? Porque o Kissinger era um tecnocrata coletivista, cara, comunista mesmo, que queria mudar essa tecnocracia. Ele entendeu isso, né? Entendeu perfeitamente. E não é nenhuma loucura que eu estou te falando, porque inclusive está no livro, e eu recomendo você conseguir achar, chama Between Two Ages, Americans' Role in the Technetronic Area, né? Então, lá, que é do Zbigniew Brzezinski, ele fala abertamente que os bancos internacionais e as multinacionais são atores e planejadores dessas políticas e conceitos de Estado-nação que levaria num terceiro momento, num terceiro estágio, ao marxismo. Isso está escrito no livro dele, tá? Tanto é que você começa a entender, aí você vai compreender como é que o regime comunista que foi feito em Angola derivou do financiamento de recursos estrangeiros de empresas que atuavam no setor de petróleo no Golfo. Como essas empresas financiam o sistema comunista em Angola? Porque era uma sociedade tecnocrática. E era o sonho do Brzezinski, o Kissinger e as meninas do Carter. Eles planejaram isso. Uma empresa dessas. E planejaram esses apoios. Tá? Eu vou falar um pouco mais sobre a Ásia no próximo programa. Acho que já me estendi muito, mas eu achei que era importantíssimo nesse café nós entendermos como essa tecnocracia estava sendo feita, como ela utiliza do sistema financeiro nacional, internacional, como é urgente o Brasil, enquanto o Banco Central aqui está falando de real digital, esses caras vão, na verdade, não tem avanço, isso é para destruir a liberdade do indivíduo. Eles irão perseguir os cristãos utilizando o sistema financeiro, eles irão congelar a conta, eles não irão deixar você receber dinheiro, porque você não fará parte do sistema bancário. E vão dizer que isso é autorregulação e de acordo com as leis internacionais, mesmo você sendo brasileiro. O que está sendo montado é isso, tá? É o congelamento de ativos. Isso foi feito no Brasil, isso está sendo feito com a Rússia, isso está sendo feito com a China, isso são feitos com os inimigos do sistema. Enquanto nós ainda temos a chance de criar sistemas alternativos de pagamento e movimentar recursos, nós temos que investir nesse projeto. Nós precisamos, se os globalistas tomarem conta e impedirem definitivamente sistemas alternativos de pagamento, riscando países do mapa, é questão de tempo para que as suas escolhas pessoais sejam reguladas pelo sistema financeiro. Isso vem do sistema, dessa comissão trilateral. Isso é um plano que vem sendo implementado com a destruição progressiva da economia mundial, que foi feito pelo Volcker, foi feito pelo Brzezinski, que está sendo feita pelo sistema de crédito de carbono,
que está sendo feito pelos globalistas. Esse é o ponto mais chave e importante para que nós possamos, inclusive, usar o nosso poder político, de pressionar a Câmara, o Brasil, enquanto ainda consegue ter alguma soberania nessa guerra que está vendo, de investir e realmente participar de sistemas alternativos de pagamentos que se tornem alternativos e que sejam em outras moedas e que a gente consiga tornar usando o vocabulário dos wokes aqui, né, usando os termos deles contra eles, uma economia mais inclusiva com as outras moedas, né? Que possam outras moedas poderem tocar real versus outras moedas, para ser mais inclusivos e participativos. Tá? Inclusive, só para ver já, nessa comissão trilateral, é que esses caras começaram com um papo de uma economia, de um mundo mais igual e justo. Um mundo mais planejado. É altamente perigoso, mas a boa notícia é que esses caras estão recuando por diversos motivos hoje no mundo. Está voltando uma necessidade de industrialização, de dar emprego. As eleições na Europa estão apontando para uma vitória da direita, e isso significa uma soberania, ou de povos, pelo menos, que queiram ser soberanos, isso na Europa, de voltar a investir na sua economia, na sua produção. Isso é um ponto bom. Só que esses caras sabem que através dos sistemas financeiros internacionais eles quebram esses movimentos, tá? Judiciário, né? Acusações de lavagem de dinheiro, corrupção e criminalização das pessoas, e através dos sistemas financeiros e das relações internacionais de lavagem de dinheiro. Enquanto isso, não conseguem ainda botar esse plano em prática, seguimos. Até o nosso próximo café e vamos ver o que vai acontecer nessa reunião do Quirguistão com os Estados Unidos, porque a depender das reações, significa que os Estados Unidos não vão conseguir ainda 100% excluir países do mapa com a utilização do sistema financeiro, muito embora possa impedir, e é o que está sendo feito, que eles façam aderência a sistema de pagamentos alternativos, porque eles precisam. Isso é inegociável no plano globalista. Até o próximo café.